Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é domingo, 2 de agosto de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que Deus conceda a vocês saúde, paz, amor, solidariedade. Que o Senhor nosso Deus tome posse dos seus corações, igualmente para mim. Que nós possamos, então, sentir a presença desse grande Deus em nossos corações. Que o amor de Deus flua no meu e no seu coração, para que possamos compartilhar esse amor com os nossos semelhantes. Amém? E que possamos dizer assim também, né? Cristo Jesus morreu por mim e agora eu vivo por ele. Amém? Vamos à Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amados irmãos em Cristo Jesus, amadas irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos falar do agir de Deus na vida dos seus filhos, certo? O agir de Deus, o poder de Deus que opera em nós, tudo isso é Deus no comando da vida daquele que o aceita como seu único e suficiente Salvador. Amém? Veja bem, meus irmãos, o agir de Deus na vida do cristão, né, se manifesta através do seu poder soberano, porque Deus é soberano, só existe este grande Deus, certo? Esse poder transforma vidas, capacita o crente a vencer os desafios, né, da vida, né? Todo dia nós temos desafios para enfrentar, né? Isso traz a cura da alma e nos fortalece diante de Cristo Jesus. Amém? Então, que nós possamos dizer assim, né? Pai, toma posse do meu coração, transforma a minha vida. E Deus, ele vai agir. Deus age na minha vida, Deus age na sua vida, quando nós permitimos que esse Deus, né, haja na minha vida e na sua. Para que Deus possa agir na minha vida e nas suas vidas, nós temos que deixar que Deus tome posse dos nossos corações. Amém? O livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais infinitamente, né, além daquilo que pedimos ou pensamos, né, segundo o poder que opera em nós, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, certo? Infinitamente em nossas vidas, certo? Deus, ele não age de forma limitada, certo? O seu poder opera dentro do cristão e realiza as coisas magníficas, né? Muito maiores, né, do que a gente pensa. A mente humana pode planejar ou imaginar, mas o agir é de Deus. Nós podemos, né, no caso, fazer grandes planos, né? Eu faço, vocês fazem, todo mundo faz. Mas o veredito final vem de Deus. Então, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, deixe Deus tomar posse dos seus corações, deixe Deus agir nos seus corações. Igualmente para mim. Tudo que eu falo para vocês, primeiramente é para mim. Amém? O livro de Filipenses vem falando da capacitação diária, né? Porque é Deus que nos capacita, certo? Nós não levantamos nem do lugar, se a gente estiver sentado, se Deus não permitir. Se Deus não permitir,
nem desse lugar que eu estou falando com vocês eu consigo sair mais. Então, tudo é o agir de Deus na vida dos seus filhos e das suas filhas. Amém? Então, um versículo muito conhecido, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tem muitas pessoas que interpretam esse versículo de maneira errônea. Tudo posso naquele que me fortalece, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então é isso. Tudo posso naquele que me fortalece, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o nosso Deus, né? Porque o poder de Deus não serve para mim se vangloriar. Não, certo? Mas para dar força sobrenatural ao cristão, certo? Isso permite que ele, né, que eu e você suportamos qualquer situação, né, que venha ocorrer na minha vida e na vida de vocês. Então, veja bem, tudo posso naquele que me fortalece, nos permite, né, suportar qualquer situação que ocorra em nossas vidas. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece, aquele que me fortalece, fortalece vocês, é o nosso grande Deus. Então, se eu posso tudo nele, de acordo com a tua vontade, ele vai nos capacitar, certo? A vencer os obstáculos, né? Que porventura apareça na minha frente e na sua frente, certo? Então, por isso que tudo posso naquele que me fortalece. Então, veja bem, tudo posso naquele que me fortalece, de acordo com a vontade de Deus. Ao fazermos a vontade de Deus, Deus então age em nossas vidas para que possamos suportar as adversidades da vida. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28. O agir de Deus na providência. Certo? Então vamos lá. Romanos 8, 28, muito conhecido também. E sabemos que todas as coisas contribuem, né, ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eita glória, né? E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem, veja bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Já vi muitas pessoas dizer, eu amo a Deus, mas não faz a vontade de Deus. Se você ama a Deus e não faz a vontade de Deus, esse amor é da boca para fora, certo? Mas o amor tem que ser lá do fundo do coração, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus chama todos. Vinde a mim. Certo? Então, Deus está batendo no seu coração. Deixe Cristo entrar. Deixe Cristo Jesus, tomar posse do seu coração. Certo? Faça de Deus o primeiro e o único em suas vidas. Igualmente para mim. Amém? O poder de Deus se manifesta ao cristão, certo? Cada acontecimento da vida, certo? Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Para um propósito final, bom e eterno, que é a salvação que há somente em Cristo Jesus. Em nenhum outro ser podemos confiar que seremos salvos, a não ser neste grande Deus e no Cordeiro. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O poder no sofrimento. Eita glória! Mas ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por sofrimento. O próprio Jesus sofreu muito, mas sofreu barbaridade, foi morto numa cruz, certo? Então Deus nunca prometeu para mim e para vocês que nós, ao aceitarmos, que nós não teríamos mais sofrimento, que nós não teríamos mais dor. Não, Ele nunca prometeu isso. Mas Ele prometeu
que estaria e está sempre ao nosso lado, para nos ajudar a suportar o sofrimento que esta vida nos causa, certo? Então vamos lá, certo? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Até agora a gente só leu passagens escritas pelo apóstolo Paulo, apóstolo de Deus. Amém? E disse-me ainda, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia! Glória a Deus, né? E disse-me, a minha graça te basta. Eita, glória, né? Quando o cristão reconhece que é fraco e não tem forças próprias, né? O poder de Deus se manifesta na forma ainda mais clara e completa. Veja bem, meus irmãos. Quando as nossas forças físicas e principalmente espirituais estão praticamente esgotadas, a gente não suporta mais as adversidades desse mundo em nossas vidas. Então Deus, ele entra com a providência divina. Então Deus age nas nossas vidas, né, com o seu grande poder. Amém? Então que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Agora, Isaías capítulo 40, versículo 29, né? Uma renovação de forças de Deus para comigo e para com vocês. Amém? Então veja bem, aqui no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 19, dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eita glória! Às vezes nós nos sentimos fracassados mesmo, sem nenhum vigor, desanimado desta vida, certo? Então Deus entra com a sua força protetora, Deus age na minha vida e na sua vida, né? Ele multiplica as nossas forças, né? Quando nós não temos nenhum vigor, quando nós nos sentimos frágeis, né? Deus age diretamente na saúde física, mental e espiritual do crente, certo? Ele recarrega as nossas energias, que estamos até prestes a nos desistir. Então, é como se fosse uma bateria de um celular, né? Que está prestes a acabar. Aí você vai lá e liga na tomada e recarrega. Então, Deus recarrega as nossas energias, amém? Eita, glória, que Deus maravilhoso, né? Voltamos novamente para o livro de Filipenses, novamente apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aqui Deus garante a transformação, certo? Só que essa transformação que Deus faz na vida da pessoa, a pessoa primeiro tem que aceitar. Se você aceitar que Deus transforme a sua vida, ele transformará. Porque ele tem poder e ele age com princípios. Mas se você não deixar, Deus não tem como transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque é o livre arbítrio. Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus quer transformar você, certo? Tirar você lá das cinzas e trazer à tona, aonde você poderá enxergar a luz no final do túnel, certo? Já aconteceu isso comigo. Você enxerga a luz lá no final do túnel, aquela luz que está quase se apagando, mas ela não se apaga, ela brilha cada vez mais. Sabe por quê? Porque esta luz, ela é Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eita glória! Até o dia de Cristo Jesus. Qual é o dia de Cristo Jesus?
O dia em que ele voltar pela segunda vez nas nuvens dos céus. Então esse será o dia de Cristo Jesus, certo? O agir de Deus, ele é contínuo, certo? Ele começou o processo de salvação e a mudança no caráter, na vida do cristão, certo? E garante o poder necessário para completá-lo, certo? Então veja bem, eu vou falar mais uma vez aqui. Se você quer ser transformado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, entregue a sua vida a Deus e diga a Deus: Pai, tome posse do meu coração. Amém? Somente assim, meus irmãos, certo? O Salmo 121, também muito conhecido, versículo 7 e versículo 8, vem falando da proteção ativa de Deus em nossas vidas, né? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, moral da história, Deus estará com vocês em todos os momentos de suas vidas, igualmente para mim, certo? O Senhor te guardará de todo mal. Sabe por que o Senhor te guardará de todo mal? Porque Ele sabe que esse mundo jaz no maligno e o mal está em todos os lugares, certo? Então Deus te guardará de todo mal. Deus guardará a minha alma, guardará a sua alma, certo? O Senhor guardará a tua entrada, a minha entrada, a tua saída e a minha saída. O Senhor estará conosco todos os segundos de nossas vidas, certo? E que nós também possamos andar de mãos dadas com o nosso Salvador Jesus Cristo, rumo à eternidade. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, né? Controle emocional e coragem. Né? Então vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, de fraqueza, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então veja bem, meus irmãos, o agir do Espírito Santo afasta de nós o medo, certo? Afasta de nós a covardia, afasta de nós muitas coisas, certo? Que nos paralisa. Em vez disso, ele injeta coragem e amor pelas pessoas e o equilíbrio mental. Então veja bem, porque Deus não nos deu espírito de medo, de temor, de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ah, mas eu sou ser humano, eu sinto medo. Eu também sinto. Se eu disser que não sinto medo de alguma coisa, estarei mentindo, certo? Mas veja bem, mas Deus nos fortalece diante do medo, diante das nossas fraquezas, certo? De tudo Deus nos fortalece, né? Não lemos lá? Tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece de acordo com a vontade de Deus. Então Deus nos dá força para nós possamos suportar todos os obstáculos que porventura vier surgir à minha frente e à frente de vocês. Porque nós sabemos que todos os cristãos, de uma maneira ou outra, sofrem perseguição. E a palavra é clara. Muitos perderão a sua vida, as suas vidas, por amor a mim. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Diga amém, meus irmãos. Certo? Agora aqui o livro de João, capítulo 15, versículo 15. A dependência frutífera de Deus na minha vida e na vida de vocês, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja bem, meus irmãos. Sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que estar, certo, em conexão com a videira. Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos, certo? Quem está em mim
e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui Jesus se compara como uma videira. O que é uma videira? Uma parreira de uva, certo? Certo? Jesus é o tronco, e o tronco sai muito forte, e depois os ramos se espalham e dão muitos frutos. Aqueles que não dão frutos são cortados, certo? Então, Deus é a videira e nós somos os ramos. E os ramos, se eles for desligados da videira, ele morre. Então, que nós possamos permanecer ligados na videira, que é Cristo Jesus, que nos dá a vida e é o mantenedor de nossas vidas. Amém? Agora, para a gente concluir, Salmo 46, versículo 1, muito conhecido também, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, socorro, bem presente nas tribulações, nas angústias. Então, vou ler de novo aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas angústias, certo? Nas depressões, na ansiedade. Os consultórios psiquiátricos e consultórios psicológicos, de psicologia, andam lotados, certo? A depressão, a ansiedade, vários tipos de perturbações mentais está afetando a humanidade. Mas Deus disse, né? Eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Eu estarei presente na sua vida, nos momentos de angústia, tribulações, ansiedades, depressões. Eu estarei com você. Amém? Né? O agir divino, ele não é distante. Ele é constante na vida daqueles que entregam a vida a Deus, certo? No maior desespero da minha vida e da sua vida, certo? Deus se manifesta com a provisão e proteção divina. Amém? Que vocês possam, então, ter entendido que Deus age na minha vida, que Deus age na sua vida, mas que nós precisamos de uma transformação. E essa transformação só vem de Deus. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Deus para que vocês possam ser transformados, entregue a sua vida agora, porque Jesus te ama e Ele quer te salvar. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, louvado, honrado, glorificado, santificado seja teu santo e poderoso nome para sempre. Em nome de Jesus, hoje e para todo sempre lhe agradecemos. Amém e amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom.